Olá, educadores! Estamos começando mais um Papo com Ser. O Ser Polo Sebrae tem como objetivo impulsionar a educação empreendedora, inspirando educadores para transformar o cenário educacional do nosso país. Nós acreditamos que a educação empreendedora pode transformar a vida de quem ensina e de quem aprende. Ela desenvolve as competências e habilidades empreendedoras, proporcionando aos estudantes serem protagonistas de suas histórias. Papo com Ser, o videocast de educação empreendedora feito para os educadores. Estamos aqui com o professor Weber Lima. Olá, professor, seja bem-vindo ao Papo com Ser. Olá, Carla. Eu que agradeço essa oportunidade, esse momento tão importante para a educação. Conta pra gente, você é professor em qual universidade, e qual disciplina? Sim, eu sou do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ibirité. A minha formação é engenharia mecânica, eu tenho minha pós-graduação em engenharia de materiais e também especialização na área de educação profissional tecnológica. As disciplinas, que eu leciono estão relacionadas à mecânica, processo de fabricação, metrologia, disciplinas que envolvem tanto o ensino técnico quanto também a graduação. A graduação trabalha ali com fenômenos do transporte, tecnologia dos materiais, que está muito focado também na minha pós-graduação na área de materiais também, com um cunho mais direcionado à área de soldagem. Bacana. E como que você conheceu, o projeto Voei? O projeto Voei, junto na parceria da equipe, dentro ali do Instituto Federal, com a professora Tatiele, iniciamos essa construção e essa identidade do empreendedorismo e inovação. Todas as nossas disciplinas, dentro do Instituto Federal, do nosso campus, ela compõe essa componente curricular, que é empreendedorismo e criação de negócio. Então, o nosso campus é um campus recente, que tem cerca de 6 anos. Então, isso foi uma construção, e foi buscado mecanismo de disseminar, a cultura empreendedora. E nisso surgiu a oportunidade do Voei, onde que a gente pudesse aprofundar e aprimorar esse processo, e fazer essa construção efetiva ali dentro do nosso campus. E conta pra gente, professor, qual que é o projeto que vocês desenvolveram, dentro do Voei? Como instituição, como eu falei, nós estamos num processo de consolidação, nós estamos iniciando essa consolidação dessa cultura. Então, a gente tinha muitos desafios a ser enfrentados. Então, para a gente implantar uma liga universitária, implantação do nosso projeto de prototipagem, do nosso laboratório, da questão da pré-incubação, que já era algo que a instituição mesmo tem trabalhado. Então, essas várias frentes foram estabelecidas dentro do projeto, para começar a disseminar e estabelecer. Então, assim, o foco principal foi justamente isso, de tal forma que a gente conseguisse aliar as disciplinas que a gente trabalha e, de maneira extra ali, curricular, a gente pudesse implantar de maneira efetiva e ter um alcance mais abrangente. Não saindo dali da componente, mas sendo um projeto efetivo do campus. Trabalhar, a gente trabalha lá o ensino, a pesquisa, a extensão, e então poder implementar, incrementar justamente o empreendedorismo e inovação dentro do nosso currículo, mas da vivência também. E no desafio de não ser apenas no aspecto estudantil, apenas do estudante como foco, mas dos próprios professores, dos técnicos, ou seja, criar esse ambiente de tal forma que a gente pudesse fazer essa construção e avançar dentro dos nossos objetivos ali como instituição. Sim, e como que foi o processo, de implantação desse projeto? Quais que são os desafios, que você percebeu nesse processo? O primeiro ponto é assim, a sair daquele campo teórico. Mesmo que a gente aplique vários modelos, a gente precisaria efetivamente realizar uma execução. Então a gente traz, sai daquela zona de conforto. Sai da zona de conforto porque, um exemplo, o laboratório de prototipagem, onde você vai trabalhar impressão 3D, onde você vai trabalhar corte a laser. Então você tem toda uma rotina. De repente você entra com uma nova rotina, onde que você vai ter pessoas externas ali, que não estão habituadas a frequentar aquele ambiente. Então, assim, o grande desafio foi justamente trazer esse entendimento, a compreensão para a comunidade. Tirar aqueles alunos ali daquele patamar, de uma zona de conforto e trazê-los para uma execução real. Então, o desafio o primeiro desafio foi esse. O segundo desafio foi quando o aluno está executando, ele começa a se deparar com uma realidade diferente.
de certa forma, aquela identidade do estudante, e aí ele entra com aquela a identidade, aquele papel que ele é o protagonista. E a partir do momento que ele é o protagonismo, tem um protagonismo, exige dele, né, uma ação mais efetiva e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. Então, ele começa ou seja, não é tão simples, as minhas ações, elas implicam em alguns resultados. Então, esse foi um dos primeiros desafios. Outro desafio é quando a gente é uma instituição federal, a gente trabalha com servidores, onde que ele tem um escopo de ações. Então, de trabalho. Aí você apresenta um novo cenário, onde que ele simplesmente, né, abre os olhos, levanta, mas o que que é isso? E, ao mesmo tempo, ele começa a compreender também, assim, é um processo, ele começa a compreender que aquilo também traz benefício. Mas esse processo dessa compreensão até ele entender é um desafio também muito grande. Outro cenário, quando a gente trabalha do estudante, né, universitário, ele tem possibilidades, né, que é apresentar um estágio que ele está buscando, né, uma formação profissional. Então, de certa forma, a gente traz esses bolsistas para trabalharem, eles têm as responsabilidades, mas eles também, assim, eles começam a se qualificar, eles começam a entender uma percepção de mundo diferente. Então, as possibilidades para eles também aumentam. Então, com isso, acaba que, de alguma maneira, eles surgem novos mercados. Então, às vezes, ele tem que escolher, ou continuar ali com a gente, ou aproveitar a oportunidade. Não que seja algo ruim, algo positivo, mas, ao mesmo tempo, é um desafio também que a gente enfrenta. Então, são vários, mas são desafios que trazem um crescimento muito importante para nós, né? Porque é uma realidade que a gente tem no mundo hoje, né? A gente lida com esses desafios e viver isso como escola, os estudantes, os servidores, né? Tudo isso proporciona um crescimento muito grande. E quais que são os principais impactos, né, que você, como professor, percebe na vida do estudante, né, na comunidade escolar? Quais que são os principais resultados aí gerados por esse projeto? Assim, a comunidade escolar, começando pela comunidade, ele começa a entender o papel da instituição. Ou seja, não é uma instituição toda fechada, né? Que é onde que vai viver um mundo, né? Ele começa a entender um ecossistema. Ele não fica preso àquele mundo interno. Então começa a ter um impacto, né, na comunidade, no seu entorno. Um exemplo são projetos onde que a gente teve a possibilidade de trazer alunos, por exemplo, do fundamental, onde que eles vão ter o primeiro contato ali com robótica, com programação, com prototipagem. Então, assim, já tem esse impacto e, ao mesmo tempo, a comunidade externa começa a enxergar a nossa instituição. Hoje, o campus Ibirité, ele está localizado na borda do Parque Estadual do Rola Moça. A gente é o fim do caminho da cidade, a gente está justamente na margem mesmo. Então, eles começam a reconhecer e enxergar que há uma instituição ali trabalhando. Dentro da comunidade, os servidores, professores, eles começam a valorizar a importância, né, dessa ação, porque a instituição começa a ser reconhecida, eles começam a ter uma visão diferente do papel deles, as pessoas veem a importância de cada um. Então, assim, há uma valorização da moral, da cultura ali, né? Ou seja, o trabalho que você faz aqui é importante, tem impacto. Estudantes é um dos pontos fundamentais. Eles estão começando a entender o propósito profissional da vida deles. Você tem ideia, assim, a gente teve 2 alunos, por exemplo, que concorreram no processo de internacionalização. Então, um dos estudantes hoje que participaram do projeto, do Voei, ele está em Portugal. É uma aluna, chama Maria Luísa. Ela está lá, ela foi. O segundo colocado também era participante do projeto. Eu tenho alguns projetos de extensão, e num dos projetos de extensão, parte de alunos que participaram das oficinas, dos trabalhos, eles passaram pela formação dos projetos que foram desenvolvidos pelo Voei. Por quê? Ele já chega qualificado, ele já chega entendendo o papel que ele tem que desenvolver. Então, assim, eu trabalho, por exemplo, no processo de secador, desidratador de alimentos. Então, é um aluno que passou por programação, é um aluno que apresentou a parte de robótica, que trabalhou a parte da prototipagem, ou seja, ele executou várias atividades ali, que quando eu vou fazer uma seleção, ele já está habilitado. E isso não só para o meu projeto, profissionalmente também, ele já vai ter um caminho a ser trilhado, onde que, ou seja, a instituição conseguiu extrapolar o foco interno, ele conseguiu entender o que é o mercado e qual que é a exigência. Então, a gente teve, assim, impactos, assim, significativos, e isso permite também, né, a gente ter um nível de maturidade maior para expandir isso.
Porque quando a gente fala, né, internamente como Instituto Federal, o papel dele é justamente modificar a realidade do nosso entorno. Então a gente entende que o VUEI tem esse papel que nos agrega significativamente, né, para a nossa instituição. Então, assim, a gente assim tem que agradecer, né? A gente é grato, né? A gente tem a gratidão de saber esse papel e valorizar e dar continuidade a esse trabalho que está sendo realizado. Muito bacana, professor. Te agradeço imensamente a sua participação, em ter aceito, né, o convite aqui para conversar com a gente no Papo com Ser. Eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar, de disseminar isso, para as pessoas entenderem assim que são desafios. Às vezes a gente associa dificuldade e desafio. Difícil, tem muita coisa difícil, mas não é difícil, é desafiante, porque com o desafio vem sim o retorno, vem sim, a gente começa a colher frutos. Então, eu agradeço, né, a toda a equipe do VUEI, agradeço o Sebrae, agradeço, né, a gente teve o apoio da Prefeitura também de Ibirité, ou seja, os parceiros, né, que se envolveram. Isso foi muito importante aí para o sucesso do trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigada, a gente que agradece a sua presença e participação aqui com a gente. Educadores, se vocês também têm uma história transformadora com a educação que pode inspirar outras pessoas, compartilhe no Ser Histórias. Acesse historias.ser.sebrae.com.br e deixe o seu relato. E não se esqueçam de seguir o Ser Polo Sebrae nas redes sociais, @ser.sebrae. Até o próximo Papo com Ser. Papo com Ser, o videocast de educação empreendedora feito para os educadores.